Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos à nossa escola bíblica online, a nossa 54ª aula da nossa escola bíblica. Estamos aí já há bastante tempo, são 54 domingos, né, que estamos juntos aí, ficamos alguns sem ter aula, mas graças a Deus já retornamos e espero que você esteja acompanhando, gostando. Não perca esse hábito de assistir à escola bíblica, porque tomara Deus que voltemos, né, presencial, mas por enquanto estamos aí online. Curta, compartilhe, comente, né, mande aí para os seus amigos, parentes, né, as pessoas precisam conhecer Jesus. Então, aula passada, nós falamos aí da morte de Jesus, de quando Jesus aparece, né, para os discípulos. Ele aparece 3 vezes, que a Bíblia relata para nós. É possível até ter outras aparições, mas aqui no Evangelho de João, ele narra somente 3 vezes. Então, abra aí a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15. Nós vamos falar sobre a restauração de Pedro. Então, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que os outros? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Então, sobre Pedro, ainda pesava um grande fardo. Ter negado Jesus, apesar de ter se arrependido, isso ainda pesava no seu coração. Jesus direciona algo especial para Pedro. Talvez um momento a sós com Pedro andando ali pela praia. Então a pergunta de Jesus é curiosa. E a resposta de Pedro agora, depois da morte de Jesus, é diferente das respostas que Pedro dava antes de Jesus ser crucificado. Então, Pedro era sempre exagerado nas suas respostas, né? Ele falava sem pensar, ele era assim muito emocional, né? Mas agora Pedro evita isso. Pedro agora responde somente o necessário, o essencial. Então, torna a perguntar a Jesus e Pedro diz que o ama. Versículo 17, pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Então agora, pela terceira vez, vamos fazer aqui um paralelo. Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus está restaurando Pedro. E Pedro confessa Jesus 3 vezes. E seu amor, ele confessa 3 vezes para Jesus. Então aqui Jesus está restaurando o coração de Pedro. Jesus está dando uma nova oportunidade a Pedro de confessar o seu amor por ele. Jesus faz assim conosco. As tristezas do coração, as suas dificuldades, pisada de bola com Deus. Jesus trata as nossas dores para frutificarmos para o reino dele. E isso é que ele está fazendo com Pedro. Versículo 18 e 19. Em verdade te digo, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo
e andavas onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não quer. E disse isto para significar com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então, cingir é vestir. E Jesus está falando de um tempo futuro, o final da vida de Pedro. A prisão, né, onde você não quer ir, e a Bíblia não narra a morte de Pedro. Mas nós temos escritores, né, ali um homem chamado Tertuliano, viveu no ano de 2012 depois de Cristo. Ele narra que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo e se nega a ser crucificado como Jesus. Então, ele não quer ser crucificado, né, para cima com os braços abertos, então ele quer ser crucificado de cabeça para baixo. Então, ele aqui coloca nesse texto que ele foi crucificado de cabeça para baixo e Tertuliano. Eles tinham muitos livros paralelos, né? Então, alguns desses livros eles vão estudando e vão ali trazendo para nós algumas notícias, né? Alguns acontecimentos da época que não foi narrado na Bíblia. Então, segue-me. Pedro já era seguidor de Jesus e fazia parte desta profecia. Você vai me seguir nos ensinamentos, no estilo de vida, como no tipo de morte. E a sua morte glorificará a Deus. Então, o testemunho do discípulo amado agora, João. No verso 20 e 21, então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? E vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Então, ele identifica João ali. Jesus dá essa profecia a Pedro, que fica curioso quanto a João. No verso 22 e 23, respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria. Mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Então Pedro queria que João tivesse uma morte como a dele, né? Pedro sempre, ele dá uma melhorada e depois ele vem ali com as histórias dele. Então Jesus usa um ser, quer dizer, ele trabalha uma possibilidade. Então Pedro não deveria se preocupar com João. João é o último dos discípulos a morrer, né? Então ele explica ali, Jesus dá uma explicada para Pedro, né? Ficar feliz ali. Verso 24 e 25, este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que a escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então, ali que quem escreveu é João, né? E uma demonstração dos grandes feitos do poder de Deus na vida de Jesus. Então, aqui nós encerramos o Evangelho de João. Então, nós já falamos dos 4 evangelhos. Agora, nós vamos entrar num livro muito gostoso, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Nós temos aqui, na verdade, uma continuidade do Evangelho de Lucas.
Então, no livro de Lucas, inicia falando de Jesus, contando os fatos que ocorreram. E Lucas, no capítulo 1 de Atos, ele narra dizendo que escreveu o primeiro livro relatando todas essas coisas. Então, nós vamos aqui começar, então, acompanhe aí na sua Bíblia, livro de Atos, capítulo 1, versos 1 e 2, todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado às alturas. Esse livro primeiro mencionado é o livro de Lucas, onde ele foca trabalhar a vinda de Jesus. Então, esse volume primeiro é Lucas e o volume 2, o livro de Atos. Lucas vai narrar a continuidade da obra de Jesus através do Espírito Santo, agindo por meio dos servos de Cristo, por meio da igreja, no meio da igreja. Então, o Espírito Santo é muito falado no livro de Atos e a sua ação é muito destacada. Então, no início de Lucas, tem uma dedicatória a Teófilo. E em Atos, a mesma dedicatória a Teófilo, com a menção do primeiro livro escrito. Então, esses fatos mostram a autoria do livro de Atos dos Apóstolos como sendo o evangelista Lucas. Lucas era médico, né? Então, por isso que no Evangelho de Lucas, ele retrata muitos milagres de pessoas doentes, né? Não libertas de demônio, também tem, mas assim, pessoas curadas de enfermidades, né? Então, e como termina o livro de Lucas? Lucas 24, 50, 54, diz assim: então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo levado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Então veja que quem os levou para Betânia e ergueu as mãos é Jesus. Então a narrativa é resumida que quando Jesus subiu aos céus, que vai ser detalhada por ele agora no livro de Atos. Então, e a partir deste fato, o trabalho dos apóstolos de maneira mais firme, espalhando o evangelho. Então, Lucas é um médico, companheiro de Paulo, né, em viagens missionárias, e ele tinha muito interesse pelos milagres. Era um cientista, na verdade, da época. Agora, os discípulos estão em Betânia. Vocês desculpam, porque os cachorros latem aí, né? Eles fazem uma festa. Mas agora, os discípulos estão em Betânia, onde tem um encontro com Jesus. E eles vão para Jerusalém para proclamar o Evangelho. Então, nós temos aqui o Evangelho de Lucas, escrito do ano de 60 a 63 depois de Cristo. E Atos é de 60 a 64 depois de Cristo. Então, os escritos numa sequência de anos. Morte de Jesus, mais ou menos 30 anos, né? Depois de Cristo. Temos mais 20 anos para a produção das narrativas. Então, Lucas não era um apóstolo. Ele trabalha para pesquisas. Então, ele era discípulo, aquele que aprende. E apóstolo é o enviado. Então, quando Jesus chamou pessoas para a sua missão, os discípulos que receberam a missão de seguir são os apóstolos, né? Os enviados. Discípulo é o grupo grande de seguidores. E apóstolo são aqueles restritos, 12 escolhidos por Jesus. Então, vamos agora começar a introdução do livro de Atos. Atos, capítulo 1,
o versículo 2 diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Então, nessa introdução feita por Lucas, ele está falando aqui do primeiro livro, né, do Evangelho de Lucas. Teófilo era um cristão interessado na história de Cristo. Então fica a pergunta: por que Lucas escreve uma obra tão detalhada para Teófilo, né? Se entende que Teófilo possa ter sido um patrocinador desse trabalho. Era uma grande pesquisa, né? Então era comum naquela época que patrocinadores bancassem financeiramente o autor na produção de obras literárias. Então, o autor Lucas, como forma de gratidão, costumava agradecer a este patrono na introdução da obra para honrá-lo. Então, era assim, existia uma pessoa que pagava para que a pesquisa fosse feita. Isso é feito até hoje, né? E aqui, Lucas, então, honra Teófilo, né? Citando o nome desse patrocinador. No verso 3 e 4, a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Então, Lucas trabalha informações que trazem verdade agora para a história. 40 dias após a ressurreição, o domingo de Páscoa, até Jesus subir aos céus, nós temos aí 40 dias, falando do que faz parte do reino de Deus, comendo com eles, fazendo parte do dia a dia dos discípulos. Em algum dia desses 40 dias, Jesus traz uma ordem aos discípulos: não saiam de Jerusalém. Então, as raízes deles eram na Galileia, para receber a promessa, o derramamento do Espírito Santo. Então, traz a visão clara de que o Espírito Santo está sobre ele. E depois sairiam e dariam continuidade à missão de levar o Evangelho. Então, nesses 40 dias, Jesus traz uma série de ensinamentos para os discípulos. Então, ele fica ali com eles, comendo, estando na casa, estando junto com eles o tempo todo e trazendo ensinamentos para eles. No verso 5, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, desses dias, exatamente depois que ele ressuscitou e subiu aos céus. Agora, a água é o símbolo do arrependimento, mas algo além disso vai acontecer. Serão batizados com o Espírito Santo, o derramamento de poder na vida dos discípulos. Isso vai demonstrar a figura central do Espírito Santo na igreja, a Trindade agindo na obra da proclamação do Evangelho. Então, agora nós vamos falar a subida de Jesus, a sua ascensão aos céus. Então, versos 6 e 7. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo de restaurares o reino de Israel? E respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva
autoridade. Então, nesse início de Atos, os versículos de 1 a 5, Lucas, né, dá a introdução, a menção a Teófilo, recapitula o primeiro livro, que é o Evangelho de Lucas, e relembra as palavras de Jesus antes de subir aos céus. Então, nesses 40 dias do domingo de Páscoa e da sua ascensão aos céus. Então, a subida de Jesus aos céus é chamado de ascensão. Versículos 6 e 7. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, alguns desses encontros de Jesus com os discípulos, eles tinham uma questão em mente. Será este o tempo? Os discípulos ainda achavam, na visão sobre o Messias, de que ele seria um líder político. E assim sendo, derrubaria os líderes e restauraria o reino de Israel. A ideia era voltar os reis de Israel. Então esperavam que o Messias viesse para restaurar esse poder para Israel. Então questionaram Jesus, mas com pensamento político. A vitória de Jesus na cruz cumpre o propósito de Deus de libertação do pecado, e não política. Já havia acontecido e Jesus então corta o assunto que não interessa para vocês. Versículo 8, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Então Jesus apresenta o que lhes deveriam focar. Poder, capacidade de realização de vários feitos na obra de Deus. Aqui no texto, né, esse é o principal, e esse poder vem através do Espírito Santo, a promessa que Jesus fez quando fosse embora. Então, o Espírito Santo representa poder de Deus na vida dos discípulos, algo marcante que daria início ao ministério deles. O principal foco da missão é que sereis minhas testemunhas. Quando eles recebem a capacitação do Espírito Santo, agora podem ser testemunha, é falar a respeito do que viu, de Jesus, espalhar a mensagem do Evangelho. Então temos também a descrição dos lugares, territórios, traz a ideia do tamanho da missão, né? A Samaria, ali eram os gentios, então Jesus inclui também já os gentios, não só os judeus, né? Mas os gentios também. Versículo 9 e 10, dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Então Jesus sobe ao céu, desaparece, e eles estão vendo, observando, ficam tristes, apreensivos, e 2 homens, seres em forma humana, ser espiritual ao lado deles, ali se colocam. E aqui é como se Deus quisesse acalmar o coração deles, e vão ali entregar uma promessa. No versículo 11, e eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Então a maioria ali eram da Galileia. Eles olhavam para o céu esperando alguma coisa a mais acontecer. Então, eles estão ali bem próximo de Betânia. Os varões
mostram a direção para os discípulos, e temos aqui uma promessa da segunda vinda de Jesus. Com o mesmo poder que Jesus ressuscitou, ele também voltaria da mesma forma. Temos a mesma citação em Marcos 13:10. Os discípulos já tinham aprendido que o evangelho seria pregado a todas as nações. E depois, então, seria a segunda vinda, seria o fim, e não antes disso. Então, a expectativa de Jesus voltar muito rápido começa a ter uma explicação melhor. E isso motivou os discípulos a pregarem com ousadia. Quanto mais rápido eu pregar, quanto mais pessoas eu alcançar, mais rápido o meu Jesus vai voltar. Então, fale de Jesus a todo mundo quanto você conseguir, porque aí você vai fazer com que Jesus volte mais rápido para nos buscar. Então, agora os discípulos saem deste local e vão para Jerusalém, conforme a ordem de Jesus. No verso 12:13, então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Então, Monte Olival é próximo de Betânia, onde foi a ascensão de Jesus. E vão ali para Jerusalém. Uma jornada de um sábado, ele quer dizer mais ou menos 1 quilômetro, era perto, né? Ali tem um salão, um cenáculo na parte de cima de uma casa. E vão ali os 11 apóstolos reunidos, menos Judas Iscariotes, né? O traidor. E imagine que saíram animados com a promessa, aguardam a promessa agora do Espírito Santo ali reunidos. Amém? Nós vamos parar por aqui para estarmos falando com mais calma agora aqui para frente. Temos muito assunto, muito bom, muito gostoso para nós estarmos aí estudando. Amém? Então, que você tenha aí um excelente domingo na presença de Jesus, juntamente com a sua família. Não esqueça, continue guardadinho aí, tenha todo cuidado e um beijo grande no seu coração. Amém?